Mas era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós. Sobrou do céu, oh lá lá, 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 oh lá lá. To help us understand this concept of deep time, let's use the Washington Monument as a scale bar. Here's the formation of our planet down here at the base 4.5 billion years ago. The earliest evidence of life took the form of single-celled organisms around 1 billion years later. Then, the first multicellular life shows up. Very early animal groups joined the party during the Cambrian explosion around here. Oh, and here's our friend Dimetrodon, who, by the way, is not a dinosaur. But around 232 million years ago, we get our earliest dinosaurs, and they largely get wiped out by an asteroid here. The first known flowering plant is pretty late to the party, but honestly, so are we. The earliest humans, Homo habilis, evolved a little over 2 million years ago, and Homo sapiens didn't make it on the map until just around 300,000 years ago, right up here. To get another perspective on this concept of deep time, I went to chat with Dr. Kirk Johnson. He's the Sant Director of the Natural History Museum and a paleobotanist. He studies fossil plants and has been working on the Deep Time Hall renovation project for years. Hi, I'm Patty Kim from the Green Guide for Howdini.com. We're looking for simple solutions to green our homes, and we found a big problem that's sending our good intentions down the drain. I'm talking about how much water we waste every day. A lot of that waste happens right here in the bathroom. There's a reason Europeans call them water closets. From our toilets to our tubs, roughly 60% of all the water we consume in the home is used right here. So here's what you can do to cut that consumption in a meaningful way. First, an easy way to get big savings in water and energy is to install something called a low-flow shower head, and it looks like this. It'll not only cut your water usage by up to 20,000 gallons per year, but it'll save you at least 10% on the cost of heating your water. Another great idea, low-flow toilets. They're required for most new construction and use only 1/3 of the water older toilets use. And if you put one of these guys on your faucet, it's called an aerator, you'll cut down on water use because the aerator actually mixes air bubbles into the stream, so you get just as much pressure with a lot less water. But let's say you don't want to spend any money on new fixtures. Well, here are 7 ways you can use less water without spending a dime. Number 1, turn the water off while brushing your teeth. Number 2, fill your sink with a little hot water and turn the faucet off while shaving. Number 3, fill a milk jug with stones and place it in your toilet tank to displace water. Number 4, fix any toilet and faucet leaks immediately. Number 5, don't use your toilet as a trash can. Number 6, reduce the time you spend showering by 2 minutes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da reciclagem e algumas coisas que podemos fazer antes da reciclagem e que compõem um processo que pode fazer com que a gente não só cuide do meio ambiente, mas também economize dinheiro. A reciclagem, ela é importante e todo mundo sabe disso, né? Basta ver o exemplo aí das latinhas de alumínio, né? Com a reciclagem dessas latinhas, nós diminuímos a extração do minério de alumínio, a bauxita, e reduzimos o consumo de energia elétrica, porque ele é muito intensivo no processo de beneficiamento
da bauxita, né, do minério de alumínio. E também, com a reciclagem, nós evitamos que essas latinhas sejam descartadas em aterros sanitários ou até em lixões ainda existentes. Então, todo mundo acaba lucrando com isso porque preservamos recursos naturais, diminuímos, né, a quantidade de resíduos descartados e reintroduzimos essas latinhas, né, num ciclo aí econômico. Mas o que muita gente não sabe é que a reciclagem ela é parte de um processo que envolve a redução do consumo, a reutilização e, por fim, a reciclagem, que compõe os 3 R's que nós temos aqui no quadro ao lado. Então, uma primeira dica é procurar reduzir o consumo. Sempre que você for comprar alguma coisa, pergunte para você mesmo, isso é realmente necessário? Ou quais os benefícios que eu vou ter com essa compra? A castanha foi a salvaguarda de muitos garimpeiros. Foi a castanha. Aí todo mundo está correndo para castanha. Chegou a dar R$900 uma barrica de castanha. Então o cara não vai se arriscar nunca mais cavar um pá de terra para ir, na dúvida, procurar uma grama de ouro, de maneira nenhuma. E que vai funcionar aqui é só a castanha mesmo, que garimpo aqui acabou. A não permanência dessas unidades de conservações intactas como ela é, para nós extrativistas é um impacto muito grande, né? A renca ficou aí por 35 anos mais ou menos, né? E era uma reserva que estava tranquilo. E hoje, com esse decreto, a gente sabe que é mais um desastre, né? A maior preocupação, voltada realmente para a implantação de uma grande indústria de minério na região, seria os órgãos fiscalizadores. Economicamente seria viável para o município, mas que o que preocupa na verdade são os danos ambientais. E a gente tem um descrédito na questão da fiscalização em cima desses empreendimentos, né? Teria como sim implantar algumas empresas mineradoras na região, mas se houvesse um cuidado, né, para que a natureza não fosse tão afetada. Se você for olhar a quantidade de ano que é trabalhado nessa região, o desmatamento é mínimo. Eu acredito que se aqui tivesse madeireiro e fazendeiro, o estrago seria maior. Vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso.
O mundo entrou em alerta com uma notícia divulgada esta semana. Um relatório da Organização das Nações Unidas mostrou que a saúde do nosso planeta nunca esteve tão mal. O relatório da ONU envolveu 145 especialistas de 50 países e mais de 15 mil estudos científicos. É o painel mais completo já realizado sobre a biodiversidade na Terra. E o resultado? Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. O que está ocorrendo é uma destruição de espécies animais e vegetais sem precedentes. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, insetos, plantas vão desaparecer da Terra. As causas? A destruição do ambiente onde eles vivem, a poluição, a exploração de fontes naturais e as mudanças climáticas. Um lugar do planeta onde os efeitos das mudanças climáticas já são muito claros é a Antártica. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Zero estivemos lá e vimos de perto. O continente gelado está derretendo mais rapidamente do que se esperava. Um mundo de gelo. 60% da água doce do planeta está aqui. É um manto de até 5.000 metros de espessura sobre um continente inteiro, 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Mas esse gelo acumulado por milhões de anos sempre estará aqui? Estamos na Ilha Rei Jorge, onde fica a Estação Antártica Brasileira. Quem vem aqui todos os anos testemunha o ritmo em que esse pedaço do planeta está encolhendo. Ao longo dos anos, a gente percebe e mede. Isso tem recuado em direção ao centro da ilha, uma média de 10 metros por ano. É muita coisa. Me impressiona. Impressiona mesmo. Imensas fendas mostram que o processo de derretimento na geleira Ecology continua implacável. E além de recuar em direção ao centro da ilha, diminui o volume, ela está mais baixa. Desde o alto da montanha até aqui, ela encolheu. Como poderemos industrializar o Maranhão e criar novos empregos? Como iremos mudar a face do Maranhão 100% pobre quanto à habitação, vestiário e alimentação? Temos uma reserva humana, da mais autêntica vontade popular, da liberdade de escolher e da consciência da cidadania. O Maranhão não suportava mais periferia. O contraste de suas terras verdes, de seus vales úmidos, de seus cavaquais opulentos, de suas fabulosas desestatividades, com a miséria, com a angústia, com a fome, com o desespero, das feridas que não levam a lugar nenhum, senão ao estado em que o homem está osso, é o bicho da osso. O Maranhão. Muito bem, para falar sobre a indicação do advogado Ricardo de Aquino Salles para assumir a pasta do meio ambiente no governo de Bolsonaro, eu recebo aqui Pedro Cortes. Cortes ou Cortes, Pedro? Cortes. Cortes.
Muito bem. Pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Tudo bem? Tudo bom? A Júlia está aqui também comigo, me acompanha na entrevista. Bom, você ouviu aí a palavra do futuro ministro do Meio Ambiente. O que você achou da indicação? Então, como foi comentado um pouco antes, é uma indicação com base mais ideológica do que propriamente técnica, né? Há uma identificação muito grande do ponto de vista ideológico entre o Ricardo Salles e o Bolsonaro. O Ricardo Salles, ele ocupou o cargo de secretário de Meio Ambiente no Estado de São Paulo entre 2016 e 2017. Foi a única atuação significativa na área ambiental que ele tem, né? Ele não tem uma identificação com as causas ambientais, assim, ele não tem uma identificação com grupos ambientalistas ou com exercício profissional na área, exceto essa passagem pela secretaria, que tem um ponto polêmico, porque ele vem sendo, conforme mostrou a reportagem, vem sendo acionado pelo Ministério Público devido aí a um problema em relação à várzea do Rio Tietê. Quer dizer, esse é um problema que o governo vai ter que lidar. O desenvolvimento do saneamento está ligado ao surgimento e crescimento das cidades. Com o aumento e a fixação da população na cidade, alguns fatores se tornam essenciais para sua manutenção, como a obtenção de água potável para o consumo humano, o controle da água da chuva e o afastamento e tratamento dos esgotos e resíduos sólidos. As tecnologias ligadas a saneamento não se mantiveram de forma constante ao longo da história. Por sua vez, os cuidados com a higiene foram diminuindo, como ocorreu na Europa no início da Revolução Industrial e mesmo aqui no Brasil com o crescimento desordenado das cidades. Nessas ocasiões, grandes intervenções foram feitas, como a reforma urbana de Paris por Haussmann e a do Rio de Janeiro, empreendida por Pereira Passos. Alguns dados ressaltam a importância do saneamento para a população e apontam sua relação direta com a qualidade de vida. Um dado clássico é que cada R$ investido em saneamento são R$ 4 economizados em saúde. 11% das faltas do trabalhador estão relacionadas à falta de saneamento, e com o acesso à rede de esgoto, sua produtividade aumenta em 13%, elevando em 3,8% a massa de salários. A diferença de aproveitamento escolar entre crianças que não têm e as que têm acesso ao saneamento básico é de 18%. A valorização dos imóveis de R$ 74 bilhões, 49% mais que o custo de obras de saneamento. O aumento na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, na mesma proporção do valor médio dos imóveis, um ganho estimado de R$ 385 milhões ao ano. Nossas gotas de água estão indo para o oeste, para a maior floresta tropical da Terra. A floresta amazônica cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E ela é essencial para o rio no céu. Todas as manhãs as árvores respiram por suas folhas. E a água, na forma de névoa, se ergue até o céu para se unir à água do Atlântico. É o sol tropical que dirige essa respiração e fornece a energia para as árvores crescerem, para produzirem folhas, flores e frutos. A floresta tropical amazônica continua a bombear bilhões de toneladas de água na atmosfera. Então, algo muito significativo acontece. O vento começa a soprar para o sul. As nuvens, carregadas de umidade, seguem seu caminho rumo ao seco interior do Brasil. – 20 bilhões de toneladas de água caem no interior. Mais água que o poderoso rio Amazonas despeja no Atlântico todos os dias. Um rio no céu. Valmir de Jesus is fighting the mafia of Amazonia. Eu não gosto nem de comentar sobre isso porque é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Mas eu acho que eu tô com os dias contados. Eu, sinceramente, eu acho que tô com os dias contados aqui. Então, porque
não aceita guarda-costa do... Não adianta. Valmir combats deforestation, which last year was the second highest ever. So Valmir and Brazil's Environment Agency launched a crackdown to stop the destruction. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos, e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil.